Donata Viviana de Souza, uma história intrigante. Quem era a Donata? Personagem lendária e intrigante que nas décadas de 1950 a 1980 viveu perambulando. Durante cerca de 40 anos, viveu como pedinte na região de São Sebastião do Sacramento, São Simão do Rio Preto, até Santa Bárbara do Leste. Sobrevivia por meio da caridade dos moradores das comunidades, por onde ela perambulava e mendigava. Um detalhe: Donata sempre dormia nas varandas, ao lado do fogo, perto das fornalhas. Nunca aceitava dormir dentro das casas que a acolhiam. Embora levasse uma vida nômade nessa região, por alguma razão desconhecida, a Donata permanecia a maior parte do tempo na comunidade dos Raposos, onde viveu até seus últimos dias de vida, quando faleceu no dia 23 de outubro de 1982, com 76 anos de idade. Não havia, durante a minha infância na comunidade dos Raposos, nenhuma criança ou adolescente que não soubesse da existência da Donata. Essa figura que despertava em nós as reações mais diversas, como curiosidade, espanto ou até mesmo um certo pavor infantil. Donata Viviana de Souza nasceu no dia 17 de dezembro de 1905 em São Sebastião do Sacramento, filha de Clemente Antônio de Souza e Rita Marcelina Aranha. Seus pais foram nascidos na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Donata casou-se no dia 21 de dezembro de 1927 com Cândido Júlio da Silva, e a cerimônia ocorreu na casa de seus pais, Dona Rita Marcelina e Sr. Clemente Antônio. O casamento foi registrado no cartório de Sacramento, no livro B3, número 210, folhas 175 e 176. A primeira filha de Donata Viviana de Souza e Cândido Júlio da Silva nasceu no dia 23 de dezembro de 1929. Recebeu o nome de Maria Sérgia de Oliveira, sendo registrado no cartório de Sacramento, no livro A5, número 89, folhas 184V e 185. Durante muitos anos, os moradores daqui dos Raposos conviveram com um personagem, no mínimo, curioso, quase que uma lenda da comunidade, da região, que causava muita curiosidade e principalmente medo em adolescentes e até mesmo em adultos. Essa personagem era a Donata. Quem foi a Donata? A Donata foi uma pessoa vindo de Sacramento, adaptou na comunidade dos Raposos, que ela tinha compadre aí, os meninos, o caçulo dela, os padrinhos dele, era daqui. Aí ela veio pra cá e ficou convivendo aí com o pessoal daí. Como a Donata veio parar aqui na comunidade dos Raposos? Em que época mais ou menos ela veio e como é que ela chegou aqui? Eu acho que a época é na década de 50. Eu estava mais ou menos com uns 15 anos quando ela apareceu aqui. Mas não vindo de muito longe, que ela morava ali naquele alto, hoje em dia chamado Alto dos Carinhos. Os pais dela moravam ali. Ela foi casada, teve uma família e 6 filhos. E no último, eles falam que foi devido ao parto que ela perdeu a... Ela não perdeu a memória, ela ficou vacilando. Que as coisas passadas com ela
durante a vida dela, ela contava pra gente. A gente perguntava ela o nome dos filhos, ela dava o nome de todos. Que era Vicente, Maria, Manuela, José e Margarida. Então a Donata era foi uma mulher de família, teve filhos, esposo normalmente, né? Normalmente. Mas quando ela veio para aqui, ela era praticamente uma indigente, vivia da caridade dos outros e também considerada louca, né? Quando ela chegou aqui foi nesses termos, mas antes ela tinha a família dela, tinha um marido chamado Cândido. Aí quando ela perdeu uma parte da memória, que ela perdeu parte da memória, é que ela veio para aqui, juntou um saco de roupa velha, lata, muito cedo porcariada, e saiu andando pelo mundo. Donata andava sempre descalço, sempre com os pés na terra, mesmo nos dias mais frios ou chuvosos. Nas costas carregava um saco cheio de badulaques, roupas, latas velhas, restos de comida, vidros com pimenta malagueta ou cachaça que ela apreciava. Trajada com vestido de chita que era confeccionado pelas senhoras dos locais por onde ela andava. De tempos em tempos, as senhoras caridosas costuravam um vestido novo, com tecido de chita e a entregavam. Poucos dias depois, seu vestido já estava todo sujo, marcado com cinzas ou queimados de borralhos, pois ela passava as noites ao lado das fornalhas. Porque era ali no arco do Oscarino para aqui, era bem perto. E ela já tinha compadre aqui, tinha conhecimento aqui, que a mãe dela transitava muito aqui, buscava as coisas, comprava as coisas aqui na comunidade para comer. E como é que ela andava, como é que ela foi tratada pelos moradores daqui? Ela andava muito suja, que ela não usava lavar roupa nem nada. Aí o pessoal dava roupa a ela, tinha roupa, vestido que com 8 dias já estava todo queimado, que ela dormia no chão, perto do fogo, na cinza. E com as latas d'água perto dela, espejando água no corpo. Tinha dia que ela amanhecia toda molhada. E a comunidade aqui, apesar de umas pessoas ter muito medo dela, mas ela adaptou para umas famílias. Outras famílias, e ela nunca foi na casa deles. Por exemplo, aqui em casa, desde que ela veio para aqui. Ali no Tifostino, que era o compadre dela, ela não ia porque ela chegava lá e a neve desmaiava. Então ela, para não ver a neve desmaiar, que é a filha do compadre dela, ela não ia lá. Ela passou a ir lá depois de passado muitos anos. E como é que os moradores tratavam? Davam alimentação, roupa, agasalho? Ela ganhava muita roupa. Quando um vestido rasgava, a comunidade preocupava, dava outro vestido. E alimentação, ela não passava fome, não. Porque ela pedia de tudo. Carne, ela era doida com carne, cachaça, pimenta. E ela chegava nas casas e pedia e ganhava. E tinha algum lugar que ela gostava mais de ficar, alguma casa que ela ficava mais aqui? Primeiramente, que ela ficava de semanas e mais semanas, era só aqui em casa, só na casa do papai. Ela vinha e dormia, e dava as voltinhas dela, e pedia as comidas, as cachaçinhas, e voltava para cá outra vez. Às vezes ela levantava cedinho e põe o saco de porcariada na cacuda e saía. Quando era lá para 2 horas, ela chegava outra vez. Aí vinha arrastando uns pau de lenha, umas coisas, aí chegava e sentava e ficava o resto da tarde. Pitava no cachimbo, gastava um fumo arrumado. A gente já escutou a história que as crianças, adolescentes, principalmente adolescente, que é meio arteiro às vezes, gostavam de mexer, de implicar com ela, para ver ela brava. Isso é verdade? Isso verdade, de fato ocorria? Ou os adolescentes tinham medo dela? Alguns tinham medo e outros mexiam para ver se ela agia, e ela galopeava mesmo. Se mexesse com ela e ela ficasse com raiva, ela não gostasse, ela saía correndo.
E por que ela não dormia dentro das casas das pessoas? Isso é um mistério que a gente não pode explicar, não tem como explicar. A senhora disse que tinha mais ou menos 15 anos quando ela veio para aqui. Uma figura estranha, certamente a senhora deve ter pensado isso, com 15 anos. E como é que a senhora sentiu? Algum medo, alguma reação? Não, eu nunca tive medo dela, nunca tive. É tanto que eu tinha dito que eu brigava com ela, via ela nervosa, mas ela nunca fez nada comigo, nada de impossível ela nunca fez comigo. E além daqui do... Mas tinha vezes que ela pegava nos meus braços, se sacudia, com quem que estava com raiva, mas de repente ela voltava as mãos de novo. Além daqui do Raposo, ela rodava em alguma outra região ou ficou só aqui no Raposo? Não, assim como ela vivia aqui nos Raposos, tinha os lugares certos dela ficar, tinha no Rio Preto, que já é município Simonesa, para lá de Santa Bárbara, na Pedra Fria, uma comunidade que tinha lá, aqui nos Diniz, uns lugar pouco, e aqui nos Ferreira, nos Neca, que é conhecido como dos Neca. Aqui ela ficava muito na casa da Frentina, que a Frentina foi uma pessoa criada aqui na nossa comunidade, e foi para lá, ela ficava muito lá na casa dela. Aí o mesmo esquema que ela ficava aqui, ela ficava lá na casa da Frentina. Aí na casa da Frentina, como é mais perto, aí eu sei a vivência dela lá, que foi desse jeito. Este objeto antigo é um pilão, almofariz e socador, feito de bronze dourado. As fotos foram feitas e enviadas por Maria Madalena Ferreira, moradora de Santa Bárbara do Leste. Maria Madalena nos informou que esses objetos eram de uso da Donata, que os deixou no córrego da Pedra Fria, local que era o destino final das andanças da Donata. Este outro pequeno pilão de madeira foi deixado pela Donata no córrego dos Raposos, que era o local em que ela permanecia por mais tempo e também o local em que ela faleceu no ano de 1982, com 76 anos de vida, depois de viver perambulando por cerca de 40 anos. Entre o córrego dos Raposos, em São Sebastião do Sacramento, e o córrego da Pedra Fria, em Santa Bárbara do Leste, são cerca de 20 quilômetros. Essa era a distância das andanças da Donata Viviana de Souza. A senhora disse que ela veio daqui da Serra do Oscarino, então certamente ela tinha parente aqui por perto. Tinha, que o pai dela, a mãe, eu lembro da mãe dela. O pai eu não tenho muita certeza não, mas a mãe eu lembro muito da mãe dela. Mas ela foi abandonada? Uma mulherzinha pequenininha. Ela foi abandonada? Ela foi casada e no último resguardo dela, eles falam que é resguardo quebrado. Ela perdeu parte da memória, que não perdeu tudo, que ela sabia, ela contava o caso dos... Um dia aconteceu uma cena que eu fiquei com muita dó dela. O marido dela era preto, e um homem harto, e chegou um fulano aí em casa, não sei de onde veio, preto, um camarada, ela estava ali em cima, ela desceu correndo. Quando ela chegou perto dele, ela parou assim e voltou para trás. Acho que ela desconfiou que era o marido dela. Eu, na minha mente, eu pensei isso, que ela desconfiou que era o marido dela. Mas depois que ela saiu pelo mundo e veio parar aqui no Raposo, não teve mais contato com família? Com parentes, quando irmãos, ela pais? Ficou ruim para morrer, apareceu algum deles, mas o Vicente disse que era muito bem empregado, e o Zé, esse casou, mas o Zé era um sujeito até bastante doente, e os outros dois mais novos, morreu novo, e a Maria saiu. Ela chegou aqui, nem o saco de badulaco dela ela não trouxe, apenas chegou com as 3 latinhas na mão e não aguentando nem andar. Tá mesmo. No outro dia, ela falou assim com o papai: "Sou Manuela, arruma uns pau de lenha pra mim." Aí uma porção de dia foi preciso o papai arrumar. Eles aí arrumar a lenha pra ela poder acender o fogo e esquentar. Aí pegou a vizinhança, ficava e ela ficou sabendo que ela tava com aquele buraco, tinha trocado trem dentro dele. Aí ela pedia frango, pedia cachaça, aí me pedia para arrumar. De repente ela ribou, pegou carga, que ela arrastava cada uma tora de lenha que fazia medo na gente, para acender o fogo, que o fogo dela não apagava, não. Ela se levantava de manhã cedo, juntava os tição, e parava um tição e sumia para esses matos fora, acendia fogo. A fogo dela nunca pegou em capoeira nenhuma.
De dia a gente via sair castor de fumaça no meio dos matos. De dia ela ficava no mato, de noite ela vinha para casa. Ela gostava muito de comida engordurada. Ela pedia colherzada de gordura para pôr na comida. Aí dava aquelas desinterias, já ficava fraquinhas. E eu pensava assim, Donata tá morta. Levantei muitas vezes para espiar ela na varanda e fazer panela de mingau para ela, e isso não tem conta. O sítio em que a Donata nasceu, no ano de 1905, e viveu até a data de seu casamento, no ano de 1927, atualmente é ocupado pela família de Romário e Francisca. Quando a família mudou-se de Manhuaçu para Sacramento, Francisca, que é bióloga, encontrou 3 objetos de ferro: um machado, uma tampa de ferro à brasa e um alicate turquesa. Considerando o aspecto dos mesmos, podemos deduzir que são objetos muito antigos, portanto, de uso da família da Donata no início do século XX. Diga-se de passagem que, em 2025, Francisca fez a doação dos respectivos objetos para o acervo do Museu Memorial Manuel Marcial. E como é que foi o fim da vida dela? Foi aqui mesmo nos Raposos? Foi, ela morreu ali em cima, na casa do Joaquim Anselmo. Teve uma morte muito bonita. Morreu com gente à roda dela lá, até rezando. Eu estava até rezando na hora que ela morreu. Morreu na casa da mulher que não podia ver ela, que caía desmaiada. E ela viveu quantos anos, em média, aqui nos Raposos? Mais de 40. Só aqui na região dos Raposos? Só que ela perdeu a cabeça foi mais de 40 anos. Mais de 40. E quando ela ficou ruim, que ela ficou mais, não estava aguentando andar, ela ficou muitos dias ali na casa do Ipó. E na casa do Joaquim Anselmo. E nesses dias aí, um bocado dos parentes dela apareceu, um bocado do sobrinho, que ela tinha sobrinho para aqui fora. Os irmãos dela moravam para aqui fora, nessa região de Sacramento aqui. Nos dias que ela ficou mais decadente, que não estava aguentando andar, o pai Chiquinho foi lá fazer visita a ela, ali na casa do Hipólito. A senhora lembra a data em que ela morreu? O ano, pelo menos? A data foi 23 de outubro, agora o ano, não lembro. Não lembro. Donata faleceu no dia 23 de outubro de 1982, no Córrego dos Raposos, com 76 anos de idade, e deixou 2 filhos vivos, Maria José e Vicente. O óbito foi registrado no cartório de Sacramento, no livro C7, número 3215, folha 25, verso. No dia que ela morreu, a comunidade ajuntou como se fosse um velório de uma pessoa querida na comunidade. E cada um quis doar uma coisa. O Joaquim Anselmo doou o caixão, foi o primeiro que falou, o caixão dela eu vou doar. E os outros chegavam, doava um tanto, ou doava outro, ou doou a roupa para ela ir para enterrar. E no final sobrou dinheiro da doação dela. Esse dinheiro que sobrou, na época, um de nossa comunidade tinha ficado sem a casa. Então o Hipólito era um das mais velhas da comunidade, veio aí em casa e falou, conversou, se achava que podia doar aquele dinheiro para o homem pediu até uns auxílios para ajudar na casa. Doou esse dinheiro para esse homem fazer a casa, na ajuda da casa. Ela deixou dinheiro. No velório dela, no enterro dela no Sacramento, foi muita gente que acompanhou o corpo, eu mesmo fui. Essa Donata, uma coisa muito interessante que eu vou falar, ela é tia do Aguinaldo Timóteo. Ele é de Caratinga. Meu avô tinha comentado comigo que ele é sobrinho dela. Inclusive a minha mãe já teve contato com a Donata, só que a minha mãe não está aqui agora. Mas eu vou fazer essa entrevista com meu avô
Ô vovô, assim, qual é o contato que você teve com a Donata? Lá no quarto do Raposo. Ela ficou daquele, assim, pelo que a gente ouve falar, que ela tinha problema, sei lá, ela era tipo andarilha, andava pra ali e pra cá. Ela vivia só no mato. Só no mato? Andava na rua, mas ela andava pra aquelas estradinhas nas roças. Ela não vinha na cidade grande, não. No caso, ela é tia do senhor, É. então. Mas ela não foi daquele jeito a vida toda, não? Não, diz que ela começou daquele jeito, ela tinha uns 30 anos. Uns 30 anos. Ela morreu com 80 e tantos anos. Qual que é a lembrança que você tem dela, assim, vovô? O senhor tem dela? A lembrança que eu tenho dela é que ela era forte, uma mulher forte, uma negona forte, conversava direitinho, tudo, contava caso com os outros. E os filhos dela? Tem algum vivo ainda? Acho que tem o Vicente, né? Não, o Vicente que tá. Era o Zé Cândido, que o Madé chamava Cândido, mas o Zé Fidez ficou com o nome de Zé Cândido. O Zé morreu em Rondônia, né? E o Vicente tá pra lá, o Vicente. O Vicente é um negro preto do cabelo bom. Aí o Vicente disse que ela tem uma filha no Caratinga, mas essa eu não conheço, não. O senhor é sobrinho mesmo da Donata? É, A Donata, ela é irmã da... Como é que é? irmã do meu pai, né? Ela é irmã do pai do senhor. O pai do senhor chamava o quê? Zé Clemente. Zé Clemente? A minha avó chamava Ana Clemente. Ana Clemente. E a Rita era minha bisavó. Depois que o senhor casou, a Donata chegou aí na casa do senhor? Não, ela chegou aí lá perto. Teve um dia que ela chegou com a Ana Lua, né, com a comadre Lua. Aí a comadre Lua falou com ela, falou, mora uns parentes seus pra cima ali. Onde é que é? Pra cima aqui, ó. Um pouco pra cima ali no Joaquim, é uma casinha que tinha pra cima lá. Aí e eu tava batendo passo pra cima, ela apontou lá embaixo numa porteira, abriu a porteira e lá vai. Eles falou com ela que ela parecia com a comadre Antônia. A comadre Antônia tava lá. Essa comadre Antônia é irmã do senhor? E minha irmã, essa que mora no Rio. Aí ela chegou, né, da janela, de repente, eu estava lá dentro de casa. Ela gritou, ô Antônia! Aí a comadre correu, com medo dela. Né? Aí ela falou assim, não precisa correr não, eu só vim conhecer você. Eu tô no lugar de sua tia, eu sou a Donata. Aí ela correu, sua mãe não correu não, porque sua mãe não tinha medo. Aí ela ficou lá um bocado ao redor de casa, não entrava pra dentro, ao redor de casa andando, lá. Aí depois ela desceu de novo, foi embora. Diz que você parece comigo, eu vim cá ver você. Eu conversava desse jeito. Ela chegava assim, então, e não entrava pra dentro de casa, ela ficava do lado de fora. Lá de fora. Gastuia lá, tinha banana, essas coisas, ia lá pra ela. Ela ficava dentro da astúlia, então. Eu ia dentro das tuas. Mas ela não fazia mal pra ninguém, não. O negócio dela era andar, tava. Andar, ia lá no terreno que era nosso, tinha muita terra antigamente, lá terra dos meus parentes. Tô caçando lá. Tá bom. Aí ela ia lá e rodava por lá. Teve um dia que eu topei com ela, pai, vinha com um pau de lenha com a cuna enorme, eu topei com ela. Vai, dona, como é que você lá vai? Não, fui ali no terreno, a gente não esquece de onde a gente ia, né? Vai pra você ver. Então, você conheceu o esposo dela? O Não. esposo da Donata? Você não conheceu o esposo Não, dela? o Cândido eu não conhecia, não. Mas você conheceu algum dos filhos dela? Conheci o Zé. O Vicente, eu conheci ele. O Vicente era o negro mais preto, o cabelo vizinho, igualmente. Mas aqui, deixa eu perguntar pro senhor. O primeiro contato que o senhor teve com a Donata foi depois que ela começou a andar assim, Não, ela vagando? já tava. Mas ela conhecia a gente. Porque no caso o senhor era mais novo, você conheceu ela, depois ela já estava nessa situação. Nessa então. situação. Só que ela, os outros falavam com ela que a gente era parente dela, ela ia conhecer a gente, ela conversava. Conversava contava normal? caso, normal, ué. Só ela andava assim, ela falava nos pais dos irmãos dela, contava a casa dos irmãos dela, tudo. No caso, ela era irmã da mãe do senhor. Meu pai. Ela é irmã do pai do senhor. É. Meu bisavô, então, no caso. Então, gente, só pra resumir aqui, esse aqui é meu avô, seu Erotite. Ele é conhecido como herói na região do Sacramento aí. Ele é sobrinho da Donata. A Donata é irmã do pai dele. Meu avô nasceu no ano de 1947. E pra resumir, eu acho que é isso aí mesmo. Você tem mais alguma coisa pra falar da Donata aí, vovô? Não. Esse aí é o sobrinho dela, gente, seu Erotite, sobrinho da Donata.
quando a Donata veio a falecer, o senhor por acaso soube, ou o senhor estava perto? Eu estava no Rio de Janeiro. O senhor estava no Rio de Janeiro na época, né? Ah, então tá bom, então. Então, pra resumir, a Donata era uma mulher que vagava assim, andava pra lá e pra cá, tipo andarilha, mas não uma pessoa que não fazia mal pra ninguém. Não fazia mal. Então, gente, foi isso aí. Esse é o vídeo que eu falei que ia gravar sobre a história da Donata com meu avô, que é sobrinho dela. Um abraço pra vocês.